Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa grande noite, nessa quinta-feira. E eu tenho certeza que você tem nos acompanhado, tem sido realmente uma bênção de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado cada vez mais. E eu tenho certeza que mais do que nunca nesta noite, Deus, Ele tem sempre uma palavra mais do que nunca para mim e para você que tem me acompanhado, a você que também vai ouvir também essa mensagem após realmente estar sendo ministrada. E eu quero também falar para amados irmãos e ouvintes, você ligado conosco, que a partir da semana que vem estaremos já dentro da Assembleia de Deus, Monte de Gerizim. Estaremos direto lá fazendo as lives, tá? Que será na sexta-feira à noite, tá? E no domingo de manhã. Vocês estarão com a nossa live diretamente lá da Assembleia de Deus, Monte de Gerizim, já pronta, já para vocês realmente participar do grande momento, o grande culto, que será realmente para transformar a sua vida mais do que nunca. Então tenho certeza mais do que nunca, Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. A programação da Rádio Nova Gerizim 100% Jesus estará sendo mudada e transformada, Na terça-feira se manterá realmente a programação. No sábado de manhã também manterá a programação. Haverá alteração da sexta-feira, que estaremos participando vocês mais do que nunca. Porque também estará pronto também, a transmissão direta também do novo estúdio da Rádio Nova Gerizim 100% Jesus. Mas vamos lá participar da Palavra de Deus nessa noite. E eu tenho certeza mais do que nunca que Deus, Ele é fiel para abençoar as nossas vidas. Está no livro de Mateus, Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Então tenha certeza que Deus tem uma palavra especial para mim e para você. Amém, amados? Graças a Deus. Então vamos lá. O tema tem como a parábola dos dois filhos. Sim, a parábola dos dois filhos. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Você, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Uma palavra que muitas vezes o modo de ministrar, o modo de entender, o modo que a gente pode nesta noite trazer aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Uma palavra que tem muito a ver com nossa vida. Primeiramente, eu vejo nesse ponto, o Senhor traz uma parábola onde ele faz uma comparação de 2 filhos. 2 pessoas com 2 posições. Um que diz não e o outro que diz sim. O que diz não se transforma no sim e o que diz sim se transforma no não. Perguntamos e pergunto eu a vocês nesta noite. O que pode realmente isso ser em nossa vida? O que pode ser isso aí para nós em nosso dia a dia? A importância de procurarmos ser
aquilo que somos, aquilo que realmente caminhamos, pronunciamos, e muitas vezes dizemos, não dizer somente da boca para fora, mas também dizer realmente em espírito e em verdade. Um que primeiramente falou que não ia, não quero. Mas pensando bem melhor depois, foi e fez. O outro, dizendo que sim, queria, virou depois, falou que não iria, não foi. E o Senhor, ele faz a pergunta, né? Ele faz a pergunta, quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que diz, não queria e foi. Isso acontece no nosso dia a dia. Pessoas que muitas vezes, quando ele fala que meretrizes, quando ele fala que os publicanos meretrizes entrariam adiante de vós no reino de Deus. E a comparação que o Senhor ele faz é da seguinte maneira, de João Batista, quando ele pregava o arrependimento, ele não estava pregando o arrependimento para os sãos, ele estava pregando o arrependimento para os pecadores, para aqueles que realmente queriam mudar de vida, para aqueles que queriam realmente alcançar algo novo na sua vida e uma transformação na sua vida. Pessoas que tinham dentro do seu ser, do seu espírito, dos seus anseios, uma necessidade de mudar de vida e aceitar um novo caminho. Quantos e quantos ouvem a palavra de Deus e muitas vezes não aceitam naquele primeiro momento, e após esse momento de não aceitação, a pessoa ela começa a reparar e a perceber que precisa mudar de vida. Quantos que muitas vezes mudaram de vidas? De que maneira? Saíram do seu velho eu, saíram do mundo que estavam vivendo e vieram a conhecer a Jesus como o Senhor e o único Salvador da sua vida. Nesta noite eu falo para vocês, meus amados e amadas irmãos, a cada um que está me ouvindo neste momento, o poder da escolha, o poder da decisão de cada vida. Você tem ela na tua mão. Você tem o poder de realmente do não e do sim, de aceitar e não aceitar. Todos nós temos direito à escolha. Nós estamos vendo uma parábola onde tinha dois filhos, onde o pai faz uma pergunta e faz um convite. Muitas vezes nós vemos pessoas que já conhecem a palavra, sabem da palavra de Deus e não se entregam e não fazem aquilo que aprenderam e aquilo que o Senhor realmente quer nas suas vidas. Pessoas que muitas vezes empenham palavras, empenham compromissos, fazem alianças, colocam-se da boca para fora, né? Muitas coisas que após o dito não a cumprem. São pessoas que dão um sim, são pessoas que realmente se comprometem, estar lado a lado, caminhar, viver com Jesus, viver dentro de uma obra, caminhar dentro de uma obra, fazer as coisas de uma obra,
e não a cumpre. E muitas vezes aqueles que falam não, elas acabam se transformando no sim, porque elas acabam se integrando, elas acabam se tendo comunhão e procurando realmente fazer aquilo que realmente lhe apraz a fazer e realmente a estender as mãos mais do que nunca a dizer o sim e fazer a vontade de Deus. Por que eu falo isso para vocês? A palavra de Deus, ela tem tantos exemplos, como uma que eu vou falar para vocês, que é do bom samaritano. A parábola do bom samaritano mostra que no momento que uma pessoa caiu na mão de um salteador, o que aconteceu naquele momento? Passava por ali um ancião. O ancião simplesmente passou de largo. Em seguida passou o levita, também passou de largo. Mas logo após atrás passou um samaritano. Um samaritano, para vocês entenderem, ele era um povo que não era um povo judeu, não era um povo realmente que conhecia os mandamentos, conhecia a palavra de Deus, era um povo estrangeiro. Mas esse samaritano, ele parou para ajudar aquela vida que ali estava. Ele procurou dar o de melhor, oferecer o de melhor para aquela vida, para que pudesse levantar. E o Senhor, naquele momento, ele faz a mesma pergunta: quem é que fez, né? Quem é que mostrou realmente a boa obra? E novamente falaram que foi o samaritano. Porque muitos fazem propósito, fazem coisa no seu coração, mas não cumprem. São pessoas que muitas vezes fazem voto de tolo. São pessoas que muitas vezes ouvem a palavra e não praticam. E aqueles que muitas vezes não conhecem a palavra, não praticam. Aqueles que não sabem de nada, são aqueles que quando ouvem a palavra ela entra, e a palavra ela vai de encontro àquela vida, e aquela vida começa a fazer obras muito mais do que aquele que se tinha se colocado à disposição de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Há momentos que a gente ouve sim e ouve não. Muitos sims que se transformam em não, e muitos não que se transformam em sim. Pergunto eu para você. Faço uma pergunta a você que está neste momento me ouvindo. Quantos não você tem dito, mas você tem se tornado sim? E quantos sim que se tornou não na sua vida? As pessoas precisam aprender a ter palavras. As pessoas, hoje em dia, precisam aprender a realmente aprender a saber o que quer antes de falar qualquer coisa. Nunca se deve tomar decisões precipitadas. Nunca se deve tomar realmente e falar algo que não se cumpra. Porque sabe o que acontece, amados? Porque há momentos que a pessoa ela vai semeando, ela vai plantando. E qual é o resultado de tudo isso? Ela vai colher amanhã. Amanhã ela vai colher. Amanhã ela vai ter o mesmo fruto que ela plantou. Amanhã ela vai ter a mesma coisa em sua vida, e muitas vezes de forma multiplicada, triplicada.
E as pessoas muitas vezes não entendem. E muitas vezes passam por um processo, passam por um momento que as pessoas não percebem, não param para perceber que tudo isso que acontece em suas vidas é justamente por suas atitudes, por suas decisões. Eu acredito que esse filho que falou não, ele foi sincero. Muitas vezes é o melhor a gente ouvir um não. Muitas vezes é o melhor ouvir um não e sincero do que ouvir um sim e se transformar em um não. São coisas que realmente estão em nossa vida. A sinceridade, muitas vezes aquele que você acha que é aquele que é teu inimigo, é aquele que muitas vezes tem brigado, tem batido de frente. Tem muitas vezes que você ouve dessa pessoa algo e você fala assim, esse aqui é o meu inimigo. E esse não é o teu inimigo. Porque ele está sendo sincero no que ele fala. Foi isso que o primeiro filho fez. Ele foi sincero no que ele falou. Não quero, não tenho vontade, não vou. Foi isso que ele falou. Mas ele teve a consciência, ele teve a decisão de revogar aquilo e se transformar num sim, num compromisso, numa obrigação, a qual que aquele pai já não contava com ele. Aquele pai não contava com ele. Aquele pai contava com o filho que falou sim. Então, quantas vezes, amado, você conta com aquela pessoa que muitas vezes tem falado sim para você? Quantas vezes você conta com aquela pessoa que fala, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a pessoa não faz nada. E você conta com aquilo. Você espera daquela pessoa aquela resposta. E a tua ajuda sempre vem daquele que sempre fala não. A tua ajuda vem daquele que você menos espera. Aquele que não fez promessa. Aquele que não te prometeu nada, então você não espera nada. É desses que acaba vindo ajuda, como aquele samaritano. Tenho certeza que aquele homem caído esperou a ajuda daquele ancião ou daquele levita. Mas teve ajuda do quem? Do samaritano. E nossos dias de hoje é o que está acontecendo. O que acontece muito hoje é isso daí. Não há um comprometimento, não há uma verdade, não há um sentido, caminho, direção verdadeiro na vida, muitas vezes, da própria pessoa. Mas eu tenho certeza que essa pessoa que tem essa atitude de prometer as coisas e não cumprir, de muitas vezes falar algo e não cumprir, tenho certeza que essa pessoa gosta que as pessoas cumpram aquilo que falam para ela. Porque a gente ouve um ditado na rua que fala assim: um bom cobrador, aquele que cobra, aquele que faz a cobrança, um bom cobrador, não é um bom pagador. Não. É esse dizer que a gente vê. Porque tem pessoas que cobram demais. Tem pessoas que muitas vezes mostram algo que não é uma realidade da sua vida. Dentro da palavra de Deus, dentro do caminho do Senhor, há uma necessidade de se falar a verdade. Porque as meretrizes, os publicanos, entrariam primeiro no reino de Deus. Porque muitos deles falam não.
eles estão naquela vida, estão fazendo aquelas coisas erradas, muitas vezes fazendo coisas que muitas vezes é condenável aos olhos das pessoas, mas eles são o que são. Mas quando eles se propõem a fazer algo na vida, quando se propõem a se lançar em algum caminho e fazer uma mudança e ajudar, eles fazem. Eles fazem. Pois eles fazem realmente de coração, mas eles são aquilo que você está vendo. Eles são aquilo que você realmente está vendo. Você hoje, de repente, pode estar achando que essa palavra, de repente, o que eu estou falando nesta noite, parece uma grande loucura. Parece que mexe com a sua cabeça. Mas não é para mexer com a tua cabeça, é para mexer com o teu coração e com a tua consciência. Sabe, amados, tem hora que você olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente e procura muitas vezes um sentido e caminho, decisão na sua vida. Muitas vezes você tem um sim, muitas vezes você tem um não. Mas qual que é o verdadeiro? Qual que é o verdadeiro sim e o verdadeiro não na tua vida? Quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa de fazer alguma coisa diferente, nós temos que ter decisão, postura, palavra. Nós temos que realmente se colocar mais do que nunca na presença de um Deus que está acima de todas as coisas. É muito triste muitas vezes pessoas que muitas vezes elas pecam, elas erram, elas cometem falhas e defeitos por si mesmas. Elas fazem da sua própria vida aquilo que muitas vezes elas acham que os outros são culpados. São as pessoas que são culpadas e não são as pessoas culpadas. Você é culpado das suas decisões. Você é culpado daquilo que você tem feito. Quantos sims e quantos não. Quantas decisões e não decisões. Qual tem sido a tua atitude, a tua postura? Eu fico imaginando, eu gosto muito de meditar na palavra de Deus, olhar na palavra de Deus, mas não simplesmente como um livro. Sabe, você pegar a palavra de Deus e ficar assim, ó, folhando. Vou folhear, vou ler esse capítulo, vou ler esse outro. Mas eu gosto de poder realmente olhar para a palavra de Deus e começar a pensar um pouquinho só. A gente olha que as pessoas que estão à nossa volta, elas prestam muita atenção em nossa vida. Pela quê? Pelas nossas atitudes, pelas nossas formas de ser. De que maneira? Nós vamos ver que na passagem lá de Reis, segundo Reis, aonde naquele momento que o profeta Eliseu passava perante uma casa, e a mulher e seu marido, ela naquele momento, ao ver ele passando, ela falava assim, lá vai aquele homem de Deus. Por que aquela postura de homem de Deus? Porque eu acredito que Eliseu,
ele testificava aquilo que ele falava. Ele era aquilo que mostrava às pessoas, e as pessoas tinham ele como exemplo de homem de Deus. E hoje em dia, será que todo mundo tem essa postura? Será que muitos hoje têm essa realmente postura como homem e mulher de Deus na sua vida? Nessa caminhada, nesse meio dessa pandemia toda, eu aprendi muito. Como eu tenho aprendido. Como me levou a ver a vida de uma forma diferente. Aquilo que eu tinha como sim, hoje eu tenho como não. E aquilo que eu achava que era não, passou a ser um sim na minha vida. Por tudo que a gente foi vendo, foi observando, foi vivendo, foi caminhando. E olhando ao nosso redor, a atitude de cada pessoa, de cada um, e de quantas palavras ditas, faladas e não cumpridas. Nós aprendemos. Então, no meio dessa pandemia, para mim não foi perdido. Para mim foi um achado muito grande. Tem sido um achado muito grande. Eu, primeiramente, aprendi mais ainda a confiar, primeiramente, no meu Senhor, no meu Deus, no meu Salvador. E Ele foi me mostrando cada um, cada pessoa, aquilo que eu não via, eu estava vendo. Eu me imaginei como esse pai, né? Como esse pai que aqui nesse momento, né? Contava com aquele filho que falou sim. Ele contava com o filho que falou sim. E aquele não foi. Mas aquele que ele não contava é o que foi. Então, no meio de uma pandemia, eu pude ver e contemplar com aqueles que tanto falavam sim, tantos falavam ao nosso lado, estes eu não pude contar. Eu pude contar com aqueles que eu não tinham sim, mas o não deles se reverteu em sim. Então, quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, ver as passagens que vai tendo, a gente vai aprendendo dia a dia, que aqui está a verdade. Uma verdade nua, crua, que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir realmente a verdadeira história, a verdadeira palavra e um fato real de nossas vidas. É isto que nós temos. É isso que nós começamos a realmente contemplar com os nossos olhos. Gostaria, e sempre gostaria de estar falando sempre algo na sua vida que realmente pudesse agradar a todo mundo. Que eu pudesse ter milhares e milhares de visualizações, pessoas ouvindo, gostaria muito. Mas não tem problema. Mas eu quero me alegrar com esses que têm ouvido e têm tomado posse da palavra. Porque quando você toma posse de uma palavra, quando você toma realmente a posição do sim, de ir adiante e de fazer aquilo que tem que ser feito e dizer não para as coisas que não eram para ser feitas e fazem, a tua vida, ela se transforma. A tua vida,
ela modifica. E tenha certeza, mais do que nunca, tudo muda quando se quer mudar. A gente vai dentro da palavra de Deus, aonde, João veio no caminho da justiça. João veio pregando a verdade. João foi colocado a cabeça dele uma bandeja de prata, porque ele falava a verdade, ele mostrava a verdade. E muitas vezes a verdade, ela é um não para muitas coisas em nossa vida. E também a verdade, muitas vezes é um sim para a nossa vida. Algo que vai mudar, vai transformar e vai idealizar em nossa vida algo diferente. Mas você tem que despertar, você tem que ver realmente a verdade de todas as coisas, a verdade de tudo isto. Eu continuo lutando, continuo procurando fazer sempre a vontade deste Deus. Não é fácil. Não é fácil caminhar. Eu fico imaginando Moisés. Moisés, 40 anos no deserto. 40 anos com um povo. Um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu o maná do céu descer, um povo que viu água da rocha saindo, um povo que viu tantas coisas. E esse povo, que muitas vezes dizia que acreditar, dizia-se o sim a Deus, e acabou se tornando em não para Deus. Então a maior parte daquele povo não entrou na terra prometida, não tomou posse da terra prometida, e sim os pequenos, as crianças que tomaram posse da terra prometida. Então, se alguém quer tomar posse de alguma coisa na sua vida, se alguém realmente quer mudar a sua vida, tem que ter decisão, tem que ter postura, como homem e mulher de Deus, como pessoa sincera. Dizer que faz caridade, todo mundo faz caridade. Sabe que tem pessoas que muitas vezes falam assim, eu faço caridade, eu ajudo fulano, ajudo ciclano, beltrano e tal, eu vou lá, vou aquilo. Qualquer um faz isto. Qualquer um faz isto. Eu vejo até mesmo como um publicano aqui, uma meretriz, fazem isto. Qualquer um faz. Porque muitas vezes querer mostrar uma coisa que não condiz com uma realidade, com um fato. Que adianta mostrar uma coisa que não é. Um dia, tudo a gente vai aprendendo. Tudo a gente aprende. Antes de dar o meu primeiro passo como cooperador, como obreiro da casa de Deus, dentro de uma denominação, eu tinha uma visão das coisas de Deus. Eu ficava olhando todas aquelas pessoas correndo para um lado, para o outro, orando pela vida dos outros, ali fazendo as coisas, e eu tinha uma visão de tudo isto. O dia que eu fui chamado, tanto eu como minha esposa somos chamados, e o servo de Deus que ali estava, é um servo de Deus que ninguém gostava dele. Sabe por que ninguém gostava dele? Que ele era aquela pessoa firme do que ele falava. Ele não era aquela pessoa
simplesmente que passava a mão na cabeça. Não. Ele era o que é. Ele era real, ele era verdadeiro. Então, é neste momento que eu contemplei aquele servo, e eu ali falar com a minha esposa, falava assim, olha, vocês vão passar para o outro lado agora. Vocês estão vendo onde vocês estão sentados aí, agora vocês vão passar para o outro lado da cortina. Foi assim que ele falou. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Façam sua parte. Façam suas obrigações e vai-se embora. Não olhe para o teu lado, não olhe para aquilo que vocês vão ver. Porque vocês vão ver coisa que aí onde vocês estão, vocês não vê. Que tem muita gente de pele de lobo, pele de cordeiro, mas é lobo. Aquilo mexeu com a gente. Aquilo mexeu comigo, mexeu com a minha esposa, mexeu com a gente, porque a gente fala assim, nossa, por que ele falou isso, né? Pois está todo mundo ali se consagrando, todo mundo ali na obra, trabalhando, né? Um trabalho bonito e tal. E a gente tem uma imagem, muitas vezes, das coisas que não é uma realidade. Quando passou para o outro lado, aí eu e minha esposa fomos entender. E hoje nós entendemos mais do que nunca. Hoje nós entendemos mais do que nunca. Que tem muita gente que usa uma capa. Capa de ovelhas. Capa de bonzinho. Capa de muita coisa. Mas é lobo. Muitas vezes o inimigo, ele trabalha, ele usa aqueles que ali estão como se fosse cordeiro. Às vezes as pessoas pintam o inimigo como um bicho, um papão das coisas. Né? Sabe aquela historinha? Olha, cuidado com o bicho papão, hein? Olha, cuidado com isso, né? Isso que nós ouvimos lá, criancinha, eu vi lá atrás, como criancinha atrás. Olha, o bicho papão está no telhado, se você não for obediente, não é assim? Pintava um bicho papão, mas o bicho papão não é que estava no telhado. Muitas vezes o bicho papão está na tua vida, está do teu lado. Muitas vezes ele está ali com pele de ovelha, mas é lobo. De repente, todas essas palavras dessa noite podem estar sendo um absurdo para vocês. Pode estar sendo uma maneira muito assim, sem nexos, sem cabimento, sem pé, sem cabeça. Não tem problema. Foi assim que eu me senti quando aqueles homens de Deus chegou para mim, minha esposa falou, cuidado com o outro lado. E é uma coisa tão engraçada, daquilo que ele falou, que é uma realidade. Que muitas vezes as grandes apunhaladas, a grande apunhalada vem daqueles que muitas vezes conhece, sabe da palavra, muitas vezes tem a noção do que está fazendo e faz de conta que é a mil maravilha e que é perfeito. Sabe por que eu falo isso para vocês? Chegou o momento a gente tem que começar a ouvir aquilo que precisa ouvir. No meio de uma pandemia, nós ouvimos tantas coisas. Você olha para dentro da rede social, você vê uma chovalhação de coisas falando sobre fulano do A, B, C, D, E, F, o alfabeto todo. Aí você vê, né, de repente, né, falando sobre, né, vou dar um exemplo no caso da vacina. Ah, não deve,
deve, não deve, o sim, o não, o sim, o não. Qual é a tua decisão? Eu estou dando um exemplo para vocês do que tem hoje em dia. Quem é o perfeito? Quem é o certo? Quem é que fala a verdade? Quem é que cumpre a verdade? Quem é que cumpre a palavra do que fala? Somente um. É o que está aqui. É o que nos ensina a caminhar, a trilhar, a viver. E nos mostra a verdade que acontece todos os dias da nossa vida. Mas só que as pessoas precisam aprender a enxergar a verdade daquilo que Deus tem para fazer, a verdade. Porque o que Deus fala aqui acontece. O que Deus falou lá atrás acontece no dia de hoje. E vai continuar acontecendo amanhã. Ela vai cada dia mais se renovando. A palavra de Deus, ela se renova. A promessa de Deus, ela se renova. As verdades de Deus, ela se renova dia a dia. E através das tribulações, da dificuldade, das tempestades, é que nós aprendemos. Olha, os seus discípulos de Jesus estavam no barco, no meio de uma tempestade. Pois eles estavam com o mestre ali dentro do barco. E mesmo estando com ele, temeram a tempestade. Quantos que muitas vezes passam por meio de uma tempestade, se diz estar com Jesus, e ficam com medo da tempestade. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, que no final de tudo isso, ele é aquele que está presente quando a gente pede socorro. Ele acalma a tempestade. Aonde todos olhem e veem quem é esse que tem o poder e a autoridade de repreender o vento, a tempestade, o mar, o deserto, repreender tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Mas qual é o teu propósito? É sim ou não? Qual é o propósito que você tem? Porque hoje em dia é muito fácil. A gente vê pessoas, a gente vai vendo pessoas no nosso dia a dia. Eu já vi muito isso daí. Pessoas que fazem voto, fazem aliança com Deus. A gente fala assim, olha, faça uma aliança com Deus. Faça um propósito com Deus. A pessoa, ela faz para ser abençoada. Depois que ela é abençoada, sabe o que ela faz? Ela esquece do propósito. Ela esquece totalmente do propósito com Deus. E não cumpre. Porque ficou cômodo. Hoje em dia ficou cômodo para muitas pessoas falar sim por um propósito e depois não cumprir, falar um não. Então sim para fazer um propósito, uma aliança e não para o cumprimento. Agora tem aqueles que não fazem um propósito, mas têm o amor e o carinho de fazer o sim, de abençoar, de fazer realmente algo acontecer. São pessoas que falam não, como esse filho, e fazem acontecer. Foi o que eu vi nessa pandemia. Foi o que eu acompanhei nessa pandemia, tenho acompanhado nesse sentido. O sim e o não. Qual é o caminho que temos que ter lá? Ir para a direita ou para a esquerda? O sim ou o não? Qual é o teu caminho? Qual é a tua verdade? O que você pensa do amanhã? O que você pensa do amanhã? Hoje. Será que você está preparado hoje para mudar de vida? Será que você está preparado para realmente fazer aquilo que realmente Deus quer que você faça na sua vida? Porque Deus está perguntando para você, você vai lá hoje?
Você vai cumprir aquilo que você falou? Se você falar que sim, e fazer como aquele que realmente, filho que falou sim, e acontece ou não, você não vai estar sendo sincero com Deus, como não foi aquele filho sincero com o pai. Porque muitas vezes fazemos perguntas, e um pai, uma mãe, muitas vezes faz perguntas aos filhos, muitas vezes pergunta algo, e o filho fala, não, eu não faço isso, não sei o que lá mais. Tem um que fala, não, sim, eu faço, sim, é isso, aquilo. Qual que está fazendo certo? Eu estou colocando essa palavra hoje porque foi essa palavra que o Senhor me colocou no coração para falar para vocês. Sabe uma coisa que é muito interessante? E aqui é uma verdade, publicando as meretrizes, o Senhor falando que eles entrarão primeiro no reino dos céus. Eu estava dentro da igreja essa semana, ajeitando as coisas, e naquele momento parou um senhor para falar comigo. Ele não sabia que eu era pastor ou não. Ele olhou para a placa, olhou para o número, olhou para as coisas. Ele perguntou, o pastor da igreja, qual é o nome dele? Ele falou assim, não, eu sou o pastor da igreja, eu me chamo José Luiz. Ah, é com o senhor mesmo. Que bom conhecê-lo. E eu falei assim, sim, né? Que eu posso ajudá-lo? Eu falei assim, não, o senhor teve umas semanas atrás, num programa, numa rádio ABC, e eu ouvi o senhor falando, trazendo uma mensagem, e quando o senhor foi passar o endereço, eu passei por aqui, eu queria conhecê-lo. E eu falei assim, que bom, né? Podemos realmente nos conhecer e conversarmos. Mas ele não era evangélico. Mas ele era uma pessoa que ele tinha dentro do coração dele uma sinceridade. Ele tinha dentro dele uma real que ele queria ouvir realmente algo verdadeiro. Poxa, foi muito bom ouvir o Senhor, que bom conhecer o Senhor. Sabe, eu gosto de ouvir os programas de rádio, essas coisas assim, porque muitas vezes a gente vê tantas coisas aí de televisão. Hoje muita coisa não dá nem para te ver nada, às vezes tem que ouvir alguma coisa diferente. E foi muito bom conhecer o Senhor. E ficou comigo lá um bom tempo conversando comigo. Mas a pessoa em si, ela falando, e a gente vai, né, ouvindo, vai aprendendo, vai conversando, a gente vai aprendendo mais do que nunca, vendo uma sinceridade de uma pessoa que muitas vezes está lá fora. Está lá fora. E é muito mais sincero e tem muito mais amor que muitas vezes se dizem estar ao seu lado, dizendo sim, e mais fazem um não. Porque é isso que Deus colocou nesse sentido. Não é uma placa, não é uma crença religiosa que vai levar as pessoas para o céu. São as tuas atitudes, é a tua maneira de ser e de proceder. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas você pode amanhã perder a tua salvação. Perder a vida eterna. É isso que vai acontecer com muitos. Porque se acham espertos. Acham que estão pegando toda a riqueza desse mundo. Mas não sabem o que vai acontecer amanhã. Quem é o dono da vida? Hein? Quem é que comanda a vida? Quem é que dá a vida e tira a vida? Quem sabe o tempo certo e a hora certa? Somente Ele. Ninguém pode falar que realmente existe aquele que não, algo diferente. As pessoas, muitos querem acreditar nisso, que tem coisa diferente. Não querem acreditar que existe Deus. Não querem acreditar que Deus é supremo. Mas ele tem o poder do sim e do não.
O poder do sim e do não está com ele. Eu me faz ver, e muitas coisas que vai observando, que nem aquele centurião de Cafarnaum. Ele era homem de autoridade. Ele falou para Jesus: ó Senhor, eu mando meu servo fazer, ele faz, eu mando isso aí fazer, faz, eu sou homem de ordens. Então quando eu mando, obedecem. Então, Senhor, dizei apenas uma palavra para mim e eu tenho certeza que o meu servo vai cuidar, tarará. Foi isso que ele falou. O que aconteceu? Ele simplesmente, o Senhor vai. Ele, o Senhor virou para as pessoas: está vendo? Não vi fé aqui em Israel como esse centurião, que apenas pediu uma palavra. Não pediu mais nada do que isso. O que importa, o valor de uma palavra, o que ela pode fazer mudança. Então pensa bem quando falar um sim ou não. Quando proceder alguma coisa em tua boca, ao pronunciar algo. Porque isso pode trazer para você bênção ou maldição. E quando ele estava a caminho chegando, foram em encontro, esse centurião falou assim: olha, fulano já está de pé, já está curado. Ele perguntou que hora que foi. Quando falaram a hora, o momento certo, era a hora que ele estava com Jesus. Qual é a hora que você tem tirado para Deus? Qual é a hora que vocês têm estado com Deus? Qual é a hora que você tem reservado com o Senhor? Então, agora eu falo para vocês da seguinte maneira. Será que você está preparado? Será que você já tem a sua posição definida? Está na hora de despertar. Sabe, você quer mudança? Seja verdadeiro, seja real. Cumpra-se aquilo que foi dito. Cumpra aquilo que você realmente acordou, não com o homem, não com a mulher, mas com Deus. Porque Deus está esperando você tomar atitude. Tem muita gente que precisa começar a tomar atitude. Pessoas que se escondem. Pessoas que realmente não assumem aquilo que Deus quer que elas façam. E muitas vezes pessoas perecem pela tua falta de compromisso com Deus. Então, pense bem nisso. Não vou mais adiante, porque eu tenho certeza que Deus já falou com vocês. Eu creio nisso tudo. Porque Deus, ele vai mudar a tua vida. Se você tomar a posição certa, seguir o caminho certo. Se você começar a se colocar na posição que Deus quer, naquilo que se você propôs e não fez mais, não faz, se você se colocar nessa posição, a tua vida muda. Amém, amados? Graças a Deus. Então tá aí. Então é assim que vai ser daqui por diante. É a tua decisão que vai importar mais do que nunca, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, neste momento, eu quero orar por vocês. Eu quero colocar, neste momento, vocês na mão do Senhor. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão contar a bênção, a graça e a vitória na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Graças a Deus. Então, vamos orar. Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor meu Deus, eu coloco cada vida nas tuas mãos, crendo mais do que nunca que o Senhor é Deus, é Pai, Mestre, Senhor dos Senhores, para fazer com que a grande obra venha acontecer na vida do teu povo, Senhor. E tenho certeza, meu Pai, que cada um, meu Deus amado, que ver esse vídeo, Senhor, vai receber a vitória, vai receber a virada, vai, meu Deus amado, despertar para a verdade e vai trilhar, meu Pai, para uma grande vitória. É por isso que eu creio, é nisso que eu acredito, meu Pai.
e tenho certeza mais do que nunca que o Senhor é fiel para abençoar a cada vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Então tenho certeza que Deus, Ele é Deus fiel para abençoar a tua vida mais do que nunca. Amém? Então, me aguardem que logo mais estarei já, semana que vem, já diretamente da igreja Assembleia de Deus, Monte de Gerizim, fazendo a live. Estaremos também com a Rádio Nova Gerizim, um novo estúdio, também para vocês, novos horários acrescentando, trazendo para vocês mensagem, louvor, adoração, trazendo de melhor para você, entrevista, tudo num lugar novo, preparado para você. Então, eu quero te agradecer, acima de tudo, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cabra.